Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, hoje e sempre. Aqui quem está falando é o pregador João Antônio e hoje eu desejo que o Senhor continue abençoando a sua casa, a sua família e que Ele faça tudo cooperar para o seu bem. Amém? Hoje o Senhor vai ministrar ao teu coração com uma palavra, Ele vai me usar para levar a palavra para você e nós iremos aprender mais sobre a palavra de Deus. Amém? Mas antes de nós começarmos, eu peço que você se inscreva no meu canal, clicando no botão abaixo inscrever-se e logo após vai aparecer um sininho. Clique também nesse sininho para que você receba todas as notificações quando eu colocar um próximo vídeo aqui no canal, tá bom? Então vamos começar a mensagem de hoje. Meus irmãos, para começar essa mensagem, eu quero ler uma passagem que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo de número 19 e 20. Leia comigo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amém? Nessa passagem, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é santuário do Espírito Santo, é onde o Espírito Santo de Deus habita a partir do momento em que nós cremos e aceitamos Cristo como Salvador. E além disso, ele diz que nós fomos comprados por um alto preço e por isso nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Por esse alto preço, nós devemos glorificar a Deus. Então, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós devemos buscar cuidar desse corpo que o Senhor nos deu, não é verdade? O Senhor nos deu a oportunidade de habitarmos nesse corpo e, como bons mordomos, devemos administrar e cuidar bem desse corpo que nós temos, pois assim nós estaremos glorificando a Deus. E o que nós mais vemos hoje são pessoas que não querem se cuidar. Não querem cuidar da sua saúde, do seu interior, daquilo que não é nosso, mas que o Senhor nos concedeu e nos deu. Pois o nosso corpo não é nosso. É isso que diz o versículo 19. O nosso corpo não é nosso e nós não somos de nós mesmos, mas somos daquele que nos criou, que nos fez do pó, que é o Senhor. O Senhor nos fez do pó. E Ele que nos criou e Ele que nos deu esse corpo. E nós, como bons mordomos, como bons administradores, devemos administrar o que Ele nos deu da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível para nós glorificarmos a Ele. E nesses versículos ainda dizem que nós fomos comprados por um alto preço. E por isso devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Mas você deve estar se perguntando, como nós podemos glorificar a Deus com o nosso corpo? Além de nos cuidar, ou melhor ainda, cuidar daquilo que o Senhor nos deu e nos concedeu, nós somos do Senhor. E nós glorificamos a Deus com a nossa santidade. Em versículos anteriores, vemos o cuidado com os certos pecados. E o apóstolo Paulo também nos exorta a não cometermos eles e a nos distanciar deles. E isso nos mostra uma atitude de santidade, daquela pessoa que se desvia dos pecados. Com essa exortação, nós vemos que nós devemos nos distanciar do pecado. E se nós fizermos isso, se buscarmos viver uma vida correta aos olhos do Senhor, nos distanciando do pecado, nós estaremos agradando ao Senhor nosso Deus. Nós estaremos agradando aquele que é digno de toda honra e toda glória e todo louvor. O nosso próprio corpo não é nosso. Aquilo que nós dizemos, o meu corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Isso não é verdade, pois o nosso corpo é do Senhor. O próprio Deus nos deu este corpo e como obrigação nós devemos glorificar a Ele com o corpo. Deus, Ele nos deu o corpo. E muitas pessoas ficam pensando assim, o meu corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Mas essa mentira está completamente errada, pois o nosso corpo, o corpo que nós habitamos hoje, não é nosso, pois o próprio Deus nos formou e Ele mesmo nos deu esse corpo e a oportunidade de estarmos
tendo esse corpo conosco. No último versículo ele diz uma coisa muito importante, que nós fomos comprados por um alto preço. E esse alto preço é o sangue de Jesus, é a morte de Cristo. Foi por um alto preço que ele desceu dos céus, deixou a sua glória para habitar entre os homens, para morrer e ressuscitar por nós, por amor. É o sangue de Jesus que é esse alto preço. O alto preço foi a morte de Cristo naquela cruz. E por isso, meus irmãos, como obrigação, porque Cristo nos deu a salvação pela graça, Ele não nos quis cobrar nada por isso, mas Ele só é encontrado por meio da fé. Nós encontramos Deus por meio da fé, e por isso, pela fé no sacrifício dele, pelo arrependimento, pela renúncia e tendo um relacionamento com Ele, nós podemos experimentar e compreender o alto preço que Cristo pagou por nós naquela cruz. Somente através do nosso entendimento nós não conseguimos, mas pelo entendimento do Espírito Santo que Ele nos concede. E isso foi um dos propósitos de Cristo, foi um dos propósitos pelo qual Ele se entregou por nós. Veja o que está escrito em 1 Pedro capítulo 2, o versículo de número 24. Vamos ver o que a palavra de Deus vai nos dizer nesse versículo. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Amém? Olha que bênção, meus irmãos. Um dos propósitos de Cristo foi que nós abandonemos todos os pecados pela fé e pelo reconhecimento dele como nosso Salvador. Então, resumindo, o corpo que nós temos é do Senhor, pois Ele nos deu e Ele que nos formou. Nosso corpo é santuário do Espírito Santo, pois Ele habita naqueles que entregaram as suas vidas a Jesus, se arrependeram de seus pecados e estão vivendo uma vida reta com Cristo Jesus. Nós fomos comprados por um alto preço, que é Cristo, foi o sacrifício dele naquela cruz, foi o sangue de Jesus, que hoje ele nos dá perdão dos pecados. Foi através desse sangue que ele se entregou por nós. E por esse motivo, nós devemos glorificar a ele com o nosso corpo, pois através do corpo dele, através das suas feridas, nós fomos curados. Nós fomos comprados por um alto preço e por isso devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. E nós fazemos isso morrendo para o pecado e vivendo em santidade conforme a justiça do Senhor. E agora eu tenho algumas perguntas para nós refletirmos sobre o assunto que nós estudamos e meditamos. Será que nós, meus irmãos, temos glorificado a Deus com aquilo que Ele nos deu? Será que estamos buscando ser santos e nos afastando do pecado? Que nós possamos cumprir esses ensinamentos que nós aprendemos aqui hoje, para sermos mais santos, para buscarmos a santidade divina de Cristo, para que assim nós glorifiquemos a Deus com essa atitude que temos. E nós devemos agradar a Ele com essa atitude. E com isso nós agradamos ao Senhor e Ele se alegra de nós, porque Ele é o único que merece toda a honra e toda a glória, porque Ele é digno de toda a honra, glória e poder, hoje e sempre. Amém? Amém, meus irmãos. Agora eu quero, se você puder, fechar os seus olhos agora, para nós orarmos, para nós entregarmos todos os nossos problemas, toda essa semana que nós temos pela frente ao Senhor. Vamos pedir para que Ele tome conta da nossa vida, tá bom? Eu peço que você feche seus olhos para nós orarmos, tá bom? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos tem dado, meu Pai. Nós te agradecemos e pedimos que a Tua boa mão esteja sobre a nossa vida. Ó Senhor, em nome de Jesus, abençoe a vida do meu irmão e da minha irmã que estão ouvindo essa mensagem agora, meu Pai. Ó meu Pai, eu peço que tudo que aconteça nesse dia e nessa semana que se inicia, meu Pai, coopere para o bem dessa pessoa. Ó Senhor, em nome de Jesus, abençoe tudo que essa pessoa vai fazer. E eu peço que o Senhor faça essa pessoa prosperar naquilo que ela faça. Ó Senhor, eu peço que tudo coopere para o bem dela.
ó Senhor, que ela possa te buscar nessa semana, que ela possa reservar um tempo do seu dia para glorificar, para orar, para meditar em uma passagem, meu Pai. Eu peço que em nome de Jesus essa pessoa continue sempre nos seus caminhos, meu Pai. E eu peço que o Senhor continue nos ensinando com seu Espírito Santo. E eu peço que essa palavra, meu Pai, possa ser guardada em nosso coração. Pois se nós guardamos a palavra no nosso coração, nós guardamos ela para não pecar contra Ti, para nos afastarmos do pecado. Eu peço isso, meu Pai, que a Tua boa mão esteja conosco todos os dias de nossa vida, pois nós fomos comprados por um alto preço, meu Pai, e por isso devemos glorificar o Senhor com o nosso corpo. Nós glorificamos a Ti e pedimos que o Senhor continue conosco, continue nos abençoando e fazendo a nós prosperar quando nós meditamos, quando nós falamos da Tua palavra e quando nós obedecemos os Teus preceitos, os Teus mandamentos. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Que bênção orar com você. Estou muito feliz por essa mensagem. Estou muito feliz por você estar aqui comigo mais uma vez. Tá bom? Deus abençoe. Um forte abraço. Até o próximo vídeo do canal.